Mas também agora eu gostaria de dar um panorama geral sobre o que é morar na Alemanha e o que isso significa na prática. Como eu disse no começo, aqui ninguém quer vender um sonho ou uma fantasia que não vá se realizar. Então, da mesma forma que a gente traz coisas boas e os motivos principais para você querer morar na Alemanha, existem naturalmente alguns aspectos que você precisará estar atento para saber se isso é realmente para ti. Vamos lá? Quais são as principais, talvez, desvantagens de estar na Alemanha? Vamos começar pelo banho frio que eu vou dar em vocês agora, mas vamos começar com o idioma alemão, né? O idioma alemão é um idioma extremamente difícil. Não pense que você vai chegar na Alemanha e em 6 meses você vai estar falando alemão fluentemente. Isso não acontece, a não ser que você seja um gênio. Mas a maioria das pessoas não são, então nesse caso a gente recomenda que você estude alemão, mesmo que antes de vir para a Alemanha, né, você já comece a se preparar, mas obviamente o dia a dia você vai ter desafios, vai aprender alemão e tenha paciência, sabe? Não é uma coisa que você vai aprender de um dia para o outro, pode levar 1, 2, 3. Conhecemos pessoas que estão há 10 anos na Alemanha e ainda não falam alemão. Então, tenha paciência, respeite o seu tempo e uma hora o alemão vem. O segundo ponto que a gente tem que considerar como uma desvantagem é o custo de vida. Esses grandes centros como Frankfurt, Munique, são cidades muito caras, né? Então o aluguel de um apartamento já é extremamente caro e compromete bastante da renda mensal de quem vem trabalhar para cá. Então leve em consideração esse ponto. Às vezes vale a pena morar numa vila, numa cidade mais afastada, para você economizar em alguns requisitos, né? Muitas vezes isso não é possível, mas considere isso, inclusive, no seu budget quando você receber uma oferta e quiser mudar para a Alemanha. O terceiro ponto que a gente tem que observar e que eu acho que é um dos mais impactantes é a questão do clima, né? Quem mora no Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste do Brasil, está acostumado com calor, né? É um clima tropical. A Alemanha, completamente diferente, né? Verão ótimo, bonito, quente, mas no inverno, né, frio, escuro. Então tem que ter noção que a questão do clima também deve ser considerada e que você tem que estar preparado para isso. Obviamente, no dia a dia você vai ter essas experiências. O primeiro ano é tudo novidade, você vai ter a primeira neve, tudo isso vai vindo com calma, né? Mas tenha em mente que isso durante alguns anos pode ser repetitivo, pode deixar você cansado e muitos relatos, né, de depressão, de questão de falta de vitamina D. Então, tenha isso em mente e sempre fique atento. Se você perceber que você está um pouco mais triste, consulte um médico, fala com seu psicólogo. Essas questões têm como ser tratadas, tá? Um outro ponto relevante é a cultura do trabalho. Obviamente que nós estamos em países diferentes, então a cultura é diferente. Os alemães são muito mais diretos e muitas situações que podem parecer estressantes ou desrespeitosas para quem vem do Brasil, não é realidade, né? Eles são muito mais diretos, então a gente tem que se acostumar a entender que a gente está em uma outra cultura, entender isso e caso, obviamente, seja alguma situação que seja desrespeitosa ou seja fora do normal, essa sim deve ser reportada para o seu chefe ou para um responsável. Burocracia, né? Um outro ponto muito importante para você atentar como uma desvantagem. A Alemanha é um país extremamente burocrático. Inclusive, a gente tem um curso para isso, né? A gente está aqui para falar para vocês sobre essas burocracias e a gente vai durante esse curso inteiro falar a respeito, mas tenha em mente que nada vai ser fácil aqui, vai ser muito desafiador, você tem várias etapas, muito papel, então compre sua pastinha antes de vir para a Alemanha. Um outro fator é a questão da distância social. Tenha em mente que os alemães não vão ser seus amigos imediatamente. Existe um tempo para essa absorção, né? Para você fazer amizades aqui. Respeite o tempo das pessoas. Nós estamos aqui há 7, 8 anos, então a gente já tem nossos amigos, mas assim, nada foi conquistado rapidamente. Então tenha paciência, cada um tem seu tempo. Inicialmente, talvez procurar amizades internacionais, mas tenha em mente que os alemães também podem ser seus amigos, e isso é muito importante para a questão da integração. Tá? Então, ter amigos alemães é bacana, porque isso vai te auxiliar com questões do idioma, que foi o primeiro item que eu te listei, né? E além de abrir muitas outras portas para vocês. Não se fechem. Um outro ponto é a questão do reconhecimento dos diplomas. Este pode ser demorado e algumas vezes demorar alguns anos para que isso seja feito, principalmente para áreas médicas, enfermeiros, que precisam passar por um processo de validação e ter um conhecimento relativamente alto do idioma alemão. Então tenha isso em mente, dependendo da sua área, pode ser que isso seja um trabalhinho adicional, mas faça essa pesquisa antes de vir para a Alemanha. E por último, não menos importante,
A questão da distância com a sua família e amigos, uma vez que você está em outro continente, esse contato diário que provavelmente você tem com seus amigos e familiares vai se distanciando, né? E obviamente que uma viagem para a Europa não é uma coisa rápida, né? E ainda muitas vezes muito custoso. Então tenha em mente que você vai ter que reduzir esse contato com as pessoas que você ama, e isso é um ponto, uma grande desvantagem também. Obviamente, pessoal, que essas desvantagens variam de pessoa para pessoa. Dessa lista, algumas não me afetaram, outras me afetaram muito, então cada um tem sua experiência, né? A gente só listou algumas aqui para que você tenha em mente, mas não quer dizer que todas elas vão se aplicar para ti ou que alguma delas vai se aplicar. Mas obviamente que nem tudo vive de desvantagens, e o Renan agora vai comentar um pouquinho sobre as grandes vantagens de morar na Alemanha. Tinha que ter, obviamente, senão a gente não teria lançado esse curso, não estaríamos incentivando vocês a migrarem para um país diferente. E aí aqui vamos listar, que claro, é comum também a outros países, mas o que importa é a Alemanha neste momento. Então, quais são as principais vantagens de vocês planejarem uma mudança para a Alemanha? Primeiro, você poder usufruir de um país relativamente seguro, onde você tem políticas sociais interessantes que incentivam, obviamente, o equilíbrio local, social, o que obviamente acarreta numa maior segurança pública. Você tem acesso a uma riquíssima herança cultural, você tem locais que são equilibrados em termos de história e modernidade, você tem uma mobilidade incrível em termos de transporte, em termos de possibilidades de viagem, explorar não só a Alemanha, como também os seus vizinhos e países europeus. Você pode ter acesso a muita cultura, museus, mostras, muita coisa interessante ao ar livre, gratuito inclusive. Você tem uma pegada ecológica fortíssima de sustentabilidade, com ciclovias e medidas que visionam ou planejam oferecer para a população coisas de bem-estar no dia a dia, desde os pequenos detalhes, como por exemplo a ciclofaixa, e também outras questões como benefícios para, por exemplo, uma compra de um carro elétrico. Exemplo. Você tem acesso a um mercado de trabalho forte, interessante, que necessita de você e que daí vai sair justamente a vantagem maior, que é ter possibilidades de conseguir construir alguma reserva boa em termos financeiros. Além disso, para quem pretende estudar na Alemanha, é um prato cheio, pois a maior parte do ensino alemão é gratuito, então se você tem o direito ou consegue chegar aqui para essa finalidade, você muito possivelmente vai estudar numa universidade de ponta, reconhecida globalmente e pagando muito pouco ou quase nada.